Olá, meu nome é Valesca, eu tenho 45 anos, eu sou da cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio. Eu sou bióloga, técnica em química de formação e trabalho confeccionando e comercializando bonecos de crochê, que são os amigurumis. Eu cresci numa família onde a todo momento nós éramos incentivados a estudar. A todo momento nos foi passado que a nossa realidade só seria mudada através da educação. Que realidade era essa? Nós morávamos na periferia de Campos, morava numa casa insalubre, a gente via os nossos pais saindo cedo para trabalhar e sempre trazendo pouco para casa. Então, assim, muitas das coisas que nós desejávamos, como tipo ir a um parque de diversões, a gente não tinha, a gente não podia. Quando eu entrei na adolescência, fui para o ensino médio, eu consigo passar no curso técnico da Escola Técnica Federal aqui de Campos. Na época era a Escola Técnica Federal, e era um curso que não era um curso para nós enquanto pessoas de periferia e escolas de periferia. Eu me lembro que as pessoas falavam assim: mas é muito difícil entrar, mas sempre tinha um mais, escolhe a outra escola como segunda opção. E eu sempre botei na minha cabeça que não, eu falava com as pessoas: não, eu vou entrar naquela escola. E realmente, em 1992, eu consigo ingressar na Escola Técnica Federal de Campos, fazendo o curso de Química. E meu irmão também consegue entrar, fazendo curso de edificações. E a gente, pela primeira vez, tem contato com pessoas de realidades diferentes da nossa, né? E o que era bom, porque a gente tinha histórias, a gente começou a ter experiências que a gente até naquele momento não tinha. E ali dentro eu começo a ouvir então da possibilidade de fazer faculdade. E quando a gente estava no último ano do nosso curso técnico, veio o desejo da gente fazer o FRJ. E nesse meio tempo também veio a possibilidade da gente tentar também para a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que era uma universidade recém-implantada aqui em Campos. E aí, a princípio, em 95, quando a gente se formou, a gente fez vestibular com a cara e a coragem apenas para a UFRJ, mas já em 96 nós começamos a tentar também ir para a UENF. E a gente bateu com a realidade, assim, nua e crua, de que tipo, a gente não tinha como pagar cursinho, e o ensino, por mais que fosse um ensino de qualidade para a área técnica, ele deixava muito a desejar no quesito vestibular. Nós não éramos preparados para fazer faculdade ali, nós éramos preparados e fomos muito bem preparados para exercer a função técnica. E aí a gente tentava estudar por conta própria, tanto eu quanto meu irmão, mas uma amiga me falou que existia um pré-vestibular que estava sendo organizado pelos alunos da UENF. E nós ingressamos nesse pré-vestibular. Mas em 97, eu e meu irmão conseguimos passar no vestibular para ingressar em 98. E foi ali que a nossa realidade começou a mudar de um jeito assim muito maravilhoso. Era um universo que você encontrava não só pessoas de várias partes do Brasil, mas também de várias partes do mundo. O nosso passar foi né, na universidade, numa época que não existiam cotas, né? Foi um feito muito grande, ainda mais que em 97 meu pai vem a falecer e a nossa situação tinha ficado muito complicada. E várias pessoas falavam que a gente tinha que desistir, porque a gente não precisava fazer faculdade, a gente precisava ajudar minha mãe. Ela que incentivava a gente a fazer a universidade, ela que ralou, deu o jeito dela lá. Meu irmão até trabalhou em algumas coisas, mas é a minha mãe que deu o jeito dela de segurar as pontas para que a gente mantivesse viva a chama a chama do desejo de fazer faculdade. Era meio que tipo assim, era como se fosse um pecado capital. Nós, enquanto a minha mãe morria de trabalhar, e eu reconheço que ela morria de trabalhar,
mas era um pecado era visto como um pecado capital a nossa ousadia de querer fazer faculdade. Era um abuso. Naquela época eu não entendia, mas hoje eu meio que entendo por que as pessoas achavam que a gente fazer faculdade era desnecessário. A gente precisava trabalhar. E o trabalhar, quando essas pessoas falavam, por mais que eu tivesse um curso técnico nas mãos, o meu diploma, era seguir a profissão da minha mãe, porque naquele momento a gente não tinha trabalho aqui para todo mundo, sabe? Então eu ingresso na universidade, a gente saiu até em jornal, ali que eu comecei a ver a dimensão do que a gente tinha feito, da nossa conquista, porque nós fomos os primeiros, não só da nossa família a entrar na faculdade, mas nós fomos também os primeiros da comunidade que nós morávamos a entrar. Então a gente saiu, virou notícia. E com essa notícia, a universidade se mobilizou para nos dar bolsa, né? Tivemos bolsa a princípio de trabalho e depois bolsa de iniciação científica. Então a nossa vida começou a ficar mais leve, a gente conseguia pagar as nossas despesas, os custos com estudo, que é material, locomoção, e conseguia também ajudar em casa. Então, assim, parecia que estava tudo muito perfeito no que eu estava traçando para melhorar a minha vida. Já no final da universidade, já não havia a hipótese de eu não emendar com o mestrado e já estava tudo certinho e decidido que eu iria fazer o mestrado. E aí, nesse final de faculdade, já preparando tudo para a formatura, eu conheço a pessoa que queria ser o meu marido. E você repara que até esse momento eu não falo em momento nenhum de relacionamentos, porque eles não existiram. Mas eu acho que por eu ter sido uma adolescente muito magra, uma jovem muito magra, eu justificava com a minha aparência não atrativa, não com a minha cor, mas com o meu físico, né? Como o motivo de eu nunca ter tido um namorado. Eu conheço esse meu namorado, essa pessoa, caso com essa pessoa 1 ano e 10 meses depois, e a gente continua juntos traçando aquele objetivo de melhorar de vida, né? E aí ele começa a trabalhar embarcado na plataforma, eu também termino meu mestrado e decido que eu não quero mais essa vida acadêmica para mim, não volto mais para fazer o doutorado. Eu desisto e falo, não quero mais, peço para o meu orientador um prazo para não voltar, para descansar, e nesse prazo eu nunca mais voltei, estou descansando até hoje. E aí a gente começa a traçar ali os nossos planos profissionais. Ele começa a trabalhar na frente, envia meu currículo, eu também começo a trabalhar embarcada, e a gente consegue conquistar todos os bens materiais que pessoas jovens assim almejam. Carro, casa, e faltava um filho, né? Então, em 2010 já eu engravido, em 2009 eu engravido do meu filho Daniel, começo a trabalhar em terra, porque quem engravida não pode embarcar. E quando ele nasce, em 2010, eu sou convidada para trabalhar em terra, continuar em terra. Mas era uma rotina tanto quanto pesada, sabe? Para quem tinha filho pequeno, você ter que sair, deixar a criança em casa com a minha mãe. O trabalho já era estressante, a viagem já era estressante, ter uma criança era estressante, uma criança que não me conhecia era estressante. E nesse meio tempo, assim, eu percebo também algumas mudanças no meu casamento, algumas situações estranhas no meu casamento. Eu venho a ser demitida, né? Meu salário era imprescindível na nossa casa, porque até aquele momento a maior entrada era do meu salário, era de uma empresa que eu ganhava mais. E aí vem a crise financeira. Eu tento fazer alguma coisa, vem a crise financeira, mas também aquela vontade de ficar em terra, né, de ficar mais perto do meu filho, e eu começo a pensar em alguma coisa para fazer aqui, que eu não precisasse mais embarcar ou viajar, enfim. Aí que vem a história do curso de cabeleireiro. Eu fiz um curso de cabeleireiro, cheguei a atuar por algum tempo, mas por motivos pessoais eu tive que fechar um salão, cheguei a abrir um salão, fechei o salão e vim para casa. E
ou ficar em casa, para mim, que pela primeira vez eu estava, sabe, sem aquela rotina de trabalho, e era só um trabalho aqui doméstico. O trabalho doméstico, eu acho que é um dos trabalhos mais importantes e menos valorizados que existe, né? A dona de casa, ela não é valorizada em momento nenhum. E somado com várias coisinhas que eu não entendia naquele momento. Meu ex desembarcava, mas quando estava desembarcado, ele não estava com a gente. Às vezes estava em corpo, mas não estava em mente. E eu comecei e as brigas eram constantes, sempre tinha muita briga. E eu comecei a desconfiar. Eu sempre fui uma pessoa que nunca, tipo assim, nunca fui de ciumenta, nunca fui de olhar celular, eu nunca fui de investigar o que a outra pessoa estava fazendo. Mas a coisa estava muito estranha. Nós éramos duas pessoas que moravam juntas, mas já não tinha mais relacionamento. E aquele relacionamento ele só era mantido por questões religiosas. Tem um estalo e vou olhar o celular, e ali no celular eu descubro uma situação que assim, não tinha como imaginar, eu jamais imaginava. E aí foi de algumas mensagens, e nessas mensagens eu entender que meu ex-marido era homossexual. E aí muita gente pode olhar e falar assim, mas é normal, é não sei o quê. Mas para uma pessoa de igreja como eu era, é um choque de realidade, uma realidade que eu tinha uma visão completamente assim religiosa e bíblica do que era a homossexualidade. Enquanto mulher preta, era tipo uma mensagem pro meu interior de que, rapaz, você continua nunca tendo sido escolhida. Você foi uma válvula foi um disfarce para alguém que precisava se disfarçar. Ele diz para mim que não é, mas enquanto mulher preta que você passa uma vida inteira sem arranjar um namorado, e quando você vive uma história que você imaginava que era aquela história, que aquela história ela demorou a vir porque ela estava guardando o melhor para você. Eu tinha toda essa história construída de coisas perfeitas, aquele plano que eu tinha de sair da vida da miséria, da vida da pobreza, de ter um filho num ambiente melhor do que eu convivi em relação à pobreza, à violência. Ele tinha todo se concretizado, e de repente meu mundo inteiro caiu. E junto com a queda desse mundo, assim, veio o confronto de agora. Eu preciso ter a minha renda. E a realidade na qual eu fui lançada, ela logo se mostrou. Eu, enquanto mulher preta, assim, ninguém nunca tinha sentado comigo para falar das dores que uma mulher preta passava, sofria. E eu comecei a ver nitidamente ali, não só após em relação a vários tratamentos que as pessoas tinham para comigo, enquanto na igreja eu ouvia que Deus vai fazer, e tenha fé, mas tudo me mostrava que, assim, primeiro que eu não queria de volta uma pessoa, porque eu sabia que ele não existe ex-gay. Eu nunca tive essa ideia de que existisse um ex-gay. Eu volto à questão do divórcio, porque eu digo que o divórcio, ele meio que furou uma bolha onde eu morava, e começou a externar uma realidade que eu não sei por que motivos eu de repente fechava os olhos para enxergar. E eu me vi assim, sozinha, uma fé abalada ao ponto de eu não ter mais interesse de conviver enquanto igreja. As pessoas da igreja que nós íamos enquanto casal, elas viraram as costas para mim, elas não procuravam. E a partir desse momento, assim, com a cabeça cheia e sem saber o que fazer, que o crochê ele chega na minha vida, que foi uma arte que eu aprendi na minha infância. E aí eu começo primeiro a pensar em vestimentas, mas que de forma natural o amigurumi chegou, e eu fui aperfeiçoando a técnica do amigurumi.
E eu descobri coisas assim, eu fui descobrindo que eu tinha a capacidade de personalizar. E eu me dediquei de corpo e alma, assim. A atividade do amigurumi, eu acho que muito da qualidade do meu trabalho, ele tem a ver com essa situação. Eu precisava de alguma coisa que me tirasse desse mundo louco e me direcionasse, me desse foco para alguma coisa. E as encomendas foram aparecendo meio que naturalmente. Um foi recebendo e o outro foi indicando, né? Hoje, eu trabalho com uma coisa que eu vejo que assim, eu recebo muito assim, um retorno das pessoas que me dizem que eu transformo a vida delas. Porque assim, eu nunca imaginei a dimensão dessa reviravolta toda. Muitas pessoas esperavam que eu caísse e não tivesse e não me levantasse, não por maldade delas, mas pela situação. Eles falavam assim, no seu lugar eu não conseguiria. A sociedade inteira, ela faz de um tudo para que a mulher seja diminuída, anulada. A mulher preta, então, eu passei por várias situações no pós-divórcio, sabe? Até mesmo durante a audiência de divórcio, uma assessora do juiz, uma assistente do juiz que, dá teu jeito, tudo quanto a mulher se vira para trabalhar, tipo assim, como se eu não quisesse trabalhar porque eu não queria. E um detalhe muito importante nesse quesito todo que eu não citei, é que meu ex-marido era branco. E aquilo me doeu muito quando ela falou, dá teu jeito, foi desse jeito mesmo, dá teu jeito. E a minha irmã que virou para mim e falou assim, Valesca, é porque o que eles enxergavam ali era uma neguinha querendo tirar vantagem do branquinho. E quando eu começo a fazer o crochê e eu começo a ter uma resposta positiva, eu começo a ter pessoas que me mandando mensagem falando assim, essa sua volta por cima, ela me inspira, a sua dedicação no seu trabalho me inspira. Eu comecei a ser chamada para falar da minha história, né, da separação e da volta por cima, do deixar. Muitas pessoas acham até hoje que eu deixei para trás a minha profissão, aquela que eu batalhei tanto para conquistar, mas eu não deixei para trás. Ela simplesmente, quando eu deparei com o preconceito da sociedade que não consegue aceitar uma mulher com uma criança no lado, e que a gente precisa de certas em certos momentos que a gente precisa sair, deixar a criança, enfim. Então, assim, quando eu encontrei esse meu caminho no crochê, eu agarrei nele e botei assim, vou fazer o melhor que eu puder nesse trabalho. E eu não vou mentir para você, hoje em dia é uma satisfação, é um retorno que não tem nada nem a ver com dinheiro, tem a ver com satisfação e realização pessoal. O que eu tenho hoje para passar de mensagem, principalmente para as mulheres, não tome como fim nenhuma situação, resista sempre. Eu vi muitos casos de mulheres que desistiram, de mulheres que aceitaram a situação que não era boa para elas, mas olha, é uma coisa que eu ensino pro meu filho. O sapato tem que caber no seu pé. Se o sapato não couber no seu pé, ele não tá bom para você. Passe o que você passar, não desista, lute sempre e resista sempre. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco da minha história, e é isso. A todo momento nos foi passado que a nossa realidade só seria mudada através da educação. A sociedade inteira, ela faz de um tudo para que a mulher seja diminuída, anulada,